mesmo tempo que está aí toda essa cultura que faz parte do nosso cotidiano, tem muita gente fazendo obras de arte e fazendo cinema dentro dessa postura alternativa. Só que é muito mais difícil ter acesso a isso. Com toda a internet, com tudo, mesmo com o YouTube, com toda... Claro que o mundo do computador, ele abre também muitas portas, né? Mas não abre todas, né? Tem muita coisa que ainda fica de fora e, portanto, a gente não tem acesso. Mas isso está acontecendo hoje, né? Então, vocês sabem, né, na vida política é a mesma coisa. Tem aquelas coisas que ficam mais visíveis e tem as outras coisas que acontecem e não vêm à tona, né? Ficam fora da dita esfera pública da mídia, porque a esfera pública da mídia, né, ela é construção, ela não é natural. Não é natural que televisão e jornal sejam o que são e nos trazem as informações que trazem. Isso tudo é uma escolha, né? É uma construção que, enfim, constrói uma certa névoa a partir do qual a gente pode ou não ver as coisas e na maioria das vezes não vê. Então, eu só queria trazer esse lembrete, deixando claro que essas coisas estão aí, né? E essas coisas que estão aí, muitas vezes dialogam com este passado todo. Tem muita coisa que acontece no cinema brasileiro hoje, dito alternativo, e tem outros caminhos e outros diálogos. E tem muita coisa que tem este diálogo, que passa lá pela experiência do Mário Peixoto, né, e passa depois por essa experiência desse cinema dos anos 60 e 70. Por exemplo, tem cineastas dos anos 60 e 70 que dialogaram diretamente com o Mário Peixoto, aí direto. Um deles foi o Júlio Bressan, que é um cineasta que fez filme de comentário ao Júlio Bressan, ao Mário Peixoto, né? Provavelmente o Júlio Bressan é um nome menos conhecido para vocês, é um nome, muitos de vocês talvez não tenham muita ideia do que ele fez, etc. Mas enfim, era isso que eu queria trazer como uma espécie de preâmbulo aqui para a gente vai assistir agora o caso de uma pessoa que dialoga profundamente com o limite, que está aqui ao lado, né, e que até a ponto de fazer, vejam bem, porque uma coisa que é interessante nas obras de arte é que uma obra puxa a outra. Assim como um pintor comenta um outro pintor, e a partir desse comentário ele faz o trabalho dele, assim como um poeta comenta outro poeta, assim como um romancista comenta outro, as obras vão engendrando umas às outras, né, na história. E isso acontece bastante, né? E nós estamos aqui num momento em que tem esse tipo de relação, que eu vou dar um nome para vocês, é um jargão, esse aqui, a relação intertextual, né? Entre textos. Texto no sentido geral da palavra. O filme também é um texto para a gente, né? É um objeto de linguagem, um objeto que propõe para a nossa percepção, né? Seja imagem, seja som, seja palavra, mas é linguagem. E isso define essa ideia de que existe esse diálogo entre os textos. Né? As obras dialogam com a vida, mas também dialogam com outras obras. Né? Tudo que a gente faz na vida é isso, né? Qualquer métier. Se você vai fazer um trabalho, você está dialogando com a experiência atual, presente, mas você está também dialogando com todos aqueles que fizeram aquilo antes de você. Né? Você vai fazer uma coisa de um certo jeito porque alguém já fez antes. Mas ao mesmo tempo você vai fazer de um certo jeito porque o momento presente exige que você faça. E nesse jogo entre o que está presente agora, na minha prática e a minha relação com o mundo, tem sempre a presença do passado. Né? O passado nos assombra o tempo todo, porque ele é um lugar onde foram construídas as tradições a partir das quais a gente vai ter que reinventar. Mas a gente não pode esquecer, né? A história é isso. A historicidade do mundo se dá porque não há esse esquecimento. Né? Há processos. E na arte também a gente tem esses processos. Faz parte dos processos de diálogo entre as obras. Um autor que faz uma coisa para dialogar com outro autor que fez uma coisa muito antes dele. Às vezes lá 2000 anos atrás. Né? Você pode fazer uma coisa hoje e estar dialogando lá com um grego que fez o trabalho dele há mais de 2000 anos. Enfim, isso que é um negócio importante, né, pra gente. E isso que complica, né? Porque complica porque as pessoas têm aquela história aí que complica tudo, porque tem a história do iniciado, né? Daquele que sabe da história e sabe de onde vêm as coisas. Ah não, esse aqui é aquele filme aqui, ele está citando aquele outro negócio lá. Se você não percebeu isso, você não entendeu nada. Isso é errado. Raciocinar desse jeito é errado. Tem mil maneiras de entender, né? E esses filmes que nos ameaçam nos nossos hábitos são bons por causa disso, porque eles abrem a liberdade de ver. Não é para a gente fazer aquele lição de casa que não, eu tenho que saber isso, porque se eu não souber, eu estarei faltando com um compromisso. Não é nada disso. Né? Quanto mais souber, melhor. Mas não precisa saber toda a história das coisas para a gente poder se relacionar com esses objetos. Né? É isso aí, tá bom? Vamos lá,
brincadeira. Mas colocou muito bem que o limite ele é de 31, né? Então, um marco no cinema brasileiro. Uma coisa que ficou. E o limite curioso, ele ficou 50 anos perdido, né? Um filme que foi mal recebido na época, não teve distribuição, não foi distribuído, não teve. E o Mário, de certa forma, ele ficou meio decepcionado, né? O limite deixou ele assim, uma situação que ele desapareceu. Ele foi para uma ilha lá, em Angra, saiu do cenário, saiu de cena, né? Viveu uma história assim, e passou 50 anos refletindo sobre aquilo, escrevendo sobre aquilo, uma coisa assim, e até de certa forma construindo, trabalhando aquele mito, né? E foi transformando no mito o limite, ao ponto de achar que não existia limite, que aquilo ali tudo era uma invenção, que a coisa tinha se perdido, e quase se perdeu mesmo, porque foi uma obra, houve uma restauração, e o filme quase se perdeu mesmo. 50 anos depois foi restaurado, e o Mário desapareceu, saiu do cenário. O Glauber, inclusive nos anos 60, que é o segundo Mário, até o momento que ele o Mário escreve de uma maneira muito má vontade. E o Glauber escreve um artigo sobre o limite sem ter visto o filme, só com as informações que rodavam em torno do filme, né? Da restauração, não é possível ver. Né? Inclusive até eu comentei com o Mário, você sabia daquele artigo do Glauber e tal? Ele falou, olha, o Glauber não ter feito isso não, mas coisa maravilhosa, imagina você ter um artigo sem ter visto. Já pensou que nome doido esse? Não, isso foi muito importante. Mas o que acontece é que o Mário ficou numa situação de ostracismo, saiu do cenário. E o que aconteceu conosco foi que a gente tinha filmado no Brasil, bem, um filósofo também, que é um marginal, não sei se você viu, o Eudoro de Souza. Sim, o professor Eudoro, Eudoro. Mas ele não é tão marginal assim. Não, pois é. Pois é. Estou brincando com você. Não, professor de é fantástico. Um filósofo. Um cara que o Eudoro é um cara que ele é considerado em língua portuguesa um dos mais importantes pensadores em língua portuguesa. Ele, sobretudo porque ele trabalha a questão da mitologia, uma abordagem diferente. Ele trabalha a mitologia não como um catálogo de deuses, mas como o elemento que construiu e transferiu o conhecimento. O mito é um artigo, né, digamos assim, uma construção humana, demasiadamente humana, né, uma construção sofisticadíssima. Né? Só o conhecimento, bem depois, né, a língua falada, a língua escrita mesmo. O mito é uma construção do conhecimento. E o grande mito é o homem que faz mito, né? O fazedor de mito. Eu estou falando do Eudoro porque nós tínhamos gravado o Eudoro. Eudoro, antes de fazer o Mário Peixoto, a gente teve a oportunidade de encontrar o Eudoro, que era um cara muito esquisito, muito rigoroso, muito erudito, ele tinha uma formação, ele tinha um rigor muito grande, então era difícil conversar com o Eudoro.